é um absurdo. E uma coisa que eu queria falar dessa transmissão, porque eu vi o jogo pela Globo. No meio da transmissão, no primeiro tempo, o Luiz Roberto começa a falar da situação do Santa Cruz, de Pernambuco, que caiu ontem para a série, parece que matematicamente para a série D de dado. E faz uma alusão ao Vasco, dizendo o seguinte: esse problema dessa questão na justiça, que leva a essa situação, essa briga, vocês sabem do que eu estou falando? Nós sabemos do que você está falando. A briga na justiça, se não é aquilo que você está falando, deveria ter falado, porque não foi falado no Campeonato Brasileiro no ano passado, essa briga na justiça, ela se inicia com uma tentativa de golpe, que a Rede Globo jamais falou uma linha sobre o que aconteceu. Uma linha sobre a liminar que foi buscada no STJ, de que maneira foi buscada, como ela caiu, que uma eleição teve 5 chapas, que 3 fugiram, que uma outra eleição só teve 2 chapas, que foi considerada pela mesa diretora como uma eleição nula porque ela está contra o Estatuto do Vasco, que numa tinham 9 mil pessoas aptas a votar, na outra apenas 3 mil. E a Rede Globo jamais falou isso. Jamais. Pelo contrário, depois de acontecer a eleição no dia 14, o que ela fez foi dizer que haviam 2 vencedores de eleição no Vasco, quando só havia um, porque só houve uma eleição estatutária no clube, no dia 7. Desrespeitando, mais uma vez, a torcida do Vasco, que ficou por ela mal informada, porque hoje a Rede Globo não detém o monopólio da informação, porque hoje você pode, nas mídias convencionais das mais diversas, dar a verdadeira informação, uma informação completa. Agora, o que nos deixa estarrecidos é a falta de profissionalismo da Rede Globo no momento em que ela tem de buscar alguma coisa muito mais investigativa para chegar às conclusões e dizer coisas no ar. Nós tivemos, nesse fim de semana, um laboratório, apenas um laboratório, que foram os torcedores do Vasco obrigados a irem lá para poderem assistir o jogo. Isso não dá pauta para uma matéria investigativa? Isso não deveria ter sido discutido pela Rede Globo? Pela imprensa? Pelos órgãos ligados à imprensa? Tá certo fazer o que fizeram em relação à eleição do Vasco? Não dizerem absolutamente nada sobre a diferença das 2 eleições? Nada foi dito. Até hoje nada foi dito. E chegar ontem, sabendo que tem um julgamento no dia 28 de setembro, falar sobre o problema da justiça que atrapalha, ou coisa que o valha. As pessoas têm que começar a analisar. As pessoas que querem fazer jornalismo por conveniência, eu quero convenientemente fazer jornalismo dessa maneira, devem analisar que existem hoje inúmeros canais absolutamente independentes que enxergam isso, que percebem isso. Isso não pode ser algo que passe ao largo do torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco não está fora desse contexto, não está ignorante ou ignorando o que aconteceu. A torcida do Vasco, a sua esmagadora maioria, sabe o que aconteceu. Isso não foi meramente ter 2 eleições. Até porque você não faz 2 eleições, uma com 5, outra com 2 chapas. Uma dentro do estatuto, outra fora, e você diz que tem um que discute, outro que discute. Uma presencial, no momento em que você tomou as medidas sanitárias, mas ainda dentro de uma pandemia, presencial, com mais gente do que uma online. Nada disso foi dito pela Rede Globo. Nada disso foi dito pelas organizações Globo. Nada disso foi motivo para pauta de matéria. O que está acontecendo com o Vasco agora não é para pauta de matéria. A única coisa que se fala é que o jogador A, que o jogador B, que o Vasco perdeu, empatou, ganhou. Não se fala do que está acontecendo dentro do Vasco.
E quando vai se fazer uma manifestação de Vasco de fora do campo, faz-se essa que nós vimos ontem? É isso? É isso que é jornalismo? Ah, mas os narradores são independentes. Eu sei que são independentes. Então nós ouvimos os narradores dizerem coisas que estão na cabeça deles e a Globo não faz nenhum tipo de análise desse quadro. Nada. A mesma Rede Globo, as mesmas organizações Globo que buscaram detalhes de todas as ordens em inúmeras eleições anteriores do Vasco. Porque se não se metesse em eleição nenhuma do Vasco, tudo bem. Não me meto. Quero falar de futebol. Quero falar se o time ganhou, perdeu, se o técnico foi contratado jogador, se o técnico fez bem, fez mal. Ótimo. É esse o modelo? Beleza. Agora, trata-se de eleição no Vasco e não é desde agora, não, é antes. Não é desse século, não, é antes. Com detalhismo, com falas, com entrevistas, com isso, com aquilo outro. Pré-pleito, pós-pleito. E agora, não tem problema, não é pauta. Não faz parte da pauta. Será que não faz parte da pauta? Porque quem não ganhou e depois deu golpe está alinhado? Será que é por isso que não pode fazer parte da pauta? Porque é absolutamente vergonhosa a cobertura da Rede Globo a respeito desse assunto. Vergonhosa! Eu digo da Rede Globo, digo de todos os setores da Globo. Vergonhosa. E não venham me dizer que é o jornalista. Isso vem de cima. Isso vem de cima. O que aconteceu com o Vasco de novembro para cá é o retrato do que acontece quando se dá um golpe contra a soberania do Vasco. O Vasco sofreu um golpe contra a sua soberania. E isso, em momento nenhum, chama a atenção da Globo. Em momento nenhum. Isso é pauta? Estão satisfeitos com a situação que o Vasco está hoje? Estão satisfeitos com o Vasco no 10º lugar da Série B? Ah, não estamos. Gostaríamos de ver o Vasco numa outra situação. Então por que não cobriram direito a eleição? O Vasco podia estar numa outra situação. Se não tivesse golpe, estaria numa outra situação. Mas estou falando, não é golpe é golpe. Perdi é golpe. Não. É golpe contra o estatuto do Vasco, contra a soberania do Vasco. E que está alicerçada essa soberania do Vasco na Constituição Federal. Por que não procuraram meia dúzia de juristas, 12 juristas, 18 juristas, 36 juristas, 72 juristas, para dizer que se tem uma lei federal e essa lei federal não impinge, apenas autoriza, o que vale? Por um preceito constitucional. Não é o estatuto do clube? Por que não fizeram a comparação com o estatuto do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo, que tiveram eleição presidencial? Por que não indagaram? Por que ter uma eleição online no Vasco no dia 7? Se no dia 15 nós tínhamos em São Januário, como uma das zonas eleitorais, a eleição presidencial para prefeito e vereador? Nada disso é motivo de pauta. Nada disso deve ser mencionado. Nada disso deve ser dito. E a passa para o público todo, no meio do jogo de ontem. Existe essas questões da justiça que atrapalham, vocês sabem do que eu estou falando? Não! Nós queremos saber do que você está falando, do que o Luiz Roberto está falando, queremos saber do que os outros estão falando. Nós queremos saber claramente o que a Globo tem a dizer sobre isso. Qual foi a matéria que ela buscou fazer sobre isso? Porque o Luiz Roberto Levinciano foi fonte dela na primeira década do século. Cansou de ser fonte dela. Por que ele não é ouvido agora? Qual é o problema? Eu quero saber. Eu cansei de ver, e estou falando isso sendo na primeira década do século,
Nós em posições opostas dentro do Vasco. Ele e eu, com relação ao que ele defendia, em relação ao que eu defendia. Mas ele era a fonte. Por que deixou de ser? De uma hora para outra. As coisas que foram feitas, que atingem a ele pessoalmente, claro que atingiram a ele pessoalmente, foi uma grossíssima sujeira que foi feita contra ele, e atingem ao Vasco. Primordialmente ao Vasco. Porque o Vasco foi o maior prejudicado nisso tudo. O Vasco não cairia para a segunda divisão. O Vasco não faria esse papel ridículo que está fazendo esse ano de 2021. O Vasco estaria em outra situação. Bastava que o resultado do dia 7 fosse o resultado legítimo para o futuro do Vasco. Com qualquer um que ganhasse. O que aconteceu foi um golpe no Vasco, um golpe, como eu falei, contra a soberania e o Estatuto do Vasco, que levaram o Vasco a essa situação. E eu não vi nenhum tipo de preocupação da Rede Globo em falar as coisas reais que acontecem dentro do Vasco, que estavam acontecendo no Vasco. Não vi nenhum tipo de preocupação. Isso é jornalismo? É certo com o Vasco, uma instituição de mais de 120 anos, tratar o Vasco dessa maneira? Porque tem uma preferência, porque não tem? De um tema que é caro para o Vasco, que é a perda da sua soberania, isso não ter parte, não fazer parte dos preceitos jornalísticos, das discussões, das pautas, das matérias, das entrevistas. Vamos ter um pouco mais de seriedade com relação ao Vasco e não falar da forma como foi falado. Independentemente de ser a opinião do narrador ou não ser, que todo mundo tem direito à opinião. Esse assunto não foi um assunto tratado com a devida importância que ele tem em relação ao pleito ocorrido em novembro do ano passado. E isso precisa ficar registrado.